Olá, esse é o Lead Link. Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou Bruno Meyer. E eu, Ana Paula Couto. Nós vamos falar hoje sobre inovação, esse tema incrível que é cada vez mais fundamental para as empresas, para os negócios, para a vida. E aqui a gente vai fazer o link entre inovação, mercado e você. E o programa de hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo e inovação. E para falar sobre esses temas, a gente convidou gente que vive isso na prática. E os convidados de hoje são Daniel Mendes, fundador da Sapori, e Daniel Maranhão, CEO da Grant Thornton Brasil. Obrigadíssimo pela presença aqui no Lead Link. E para abrir esse episódio, gostaria de saber a definição dos senhores sobre inovação, começando com Daniel Mendes, por favor. Bom, com relação à inovação, né, no nosso negócio a gente fez muito parte disso. E grande parte do nosso crescimento vem dessa questão da inovação. Antigamente era um diferencial, hoje é uma obrigação. Como a qualidade, né? Antigamente você tinha, nós temos boa qualidade. Hoje, se você não tiver qualidade, você não sobrevive. E a inovação ficou muito parecida. E a inovação acontece, são processos bastante, parece fácil, mas são bastante doloridos às vezes, porque inovação é coisa nova. Se você não tiver comprometido a alta cúpula da empresa, se não estiver dando força para a empresa, tiver sistemas que garantem isso, você acaba não tendo a oportunidade de fazer com que isso permeie na empresa. Então, inovação é uma coisa que nós perseguimos, e até está no slogan da nossa companhia, dizer fazendo diferente sempre. Para você fazer diferente sempre, você tem que inovar, né? E às vezes a inovação não é somente uma coisa grandiosa, né? Você tem iniciativas grandiosas, a gente fez coisas grandiosas nisso, mas não começa grandioso. Começa com a filosofia do compromisso de fazer além daquilo que o cliente pede. Como é que você vai fazer? Quais são os recursos que você tem? Porque você tem recursos, por exemplo, antigamente quando a gente começou, nós trabalhamos com alimentação, né? E nós então saímos para o mercado e começamos a fazer coisas que não eram feitas na época. Na época, estou te falando 30 anos atrás, o restaurante industrial era um restaurante onde você basicamente tinha que fazer comida. Então você tinha um restaurante que você ainda tinha aquela coisa de refeitório, chamava-se refeitório. Você tinha aquelas bandejonas, sabe, com divisões, era um horror aquilo. Você tinha aquilo e você tinha um ambiente que era para comer somente. Então quando a gente começa a dizer, ó, tem muito parte, aí tinha oportunidades de inovação muito simples, que era você decorar o restaurante, fazer um arranjo de mesa, né? Tirar aquela bandeja horrorosa, botar pratos, fazer com que a nutricionista que ficava lá dentro só fazendo cardápios fosse interagir com as pessoas. Então, assim, a partir disso, né, nós passamos por uma série de inovações necessárias, inclusive, para o mercado, né? Como nos Estados Unidos e na Europa, você tem uma cadeia de fornecedores que já te entregam produto pronto. Você pede um bife de 120 gramas, veio um bife de 120 gramas. Você pede um bife de 60 gramas, mas isso foi uma iniciativa que veio do próprio mercado. E no Brasil isso não existia. Quando entrou o McDonald's, começa essa entrada de padronização. Mas para chegar no nosso negócio demorava muito tempo. Então, indo para os Estados Unidos, eu digo, ó, quando já todo mundo estava copiando você decorar restaurante, você levar pesquisa que nós tínhamos como avaliar o usuário no dia, quando você acaba o mercado, você inova e o mercado copia atrás. Isso faz parte, é salutar. Até para você ser empurrado para fazer a próxima coisa. E aí todo mundo tinha a mesma solução. Aí eu digo assim, não, vamos ver o que acontece globalmente. Aí fui para os Estados Unidos e vi essa questão da cadeia. Aí tinha dois caminhos, ou dizer assim, é muito difícil, não vou fazer, ou vamos começar por aí. E a gente começou. E até hoje a gente tem os resultados disso. E a inovação é como se fosse algo que impregna, ou seja, faz parte da nossa vida. Então agora ela vai para a inteligência artificial, ela vai para outras coisas, mas ela começa com um ritmo na companhia que é tão importante quanto atender o cliente, quanto encantar o cliente, quanto dar resultado, quanto você ter as questões todas de compliance. Inovação hoje, se você não tiver inovação nas companhias, você acaba ficando parado. E não existe ficar parado, né? Se você está parado, você cai. Daniel Maranhão, sua definição de inovação. Inovação é sair do óbvio sempre? É melhorar uma ideia? Sim, inovação, como o Daniel comentou bem aqui, é um processo que tem que estar terminado na organização como um todo, né? E do meu lado, como sou uma empresa de consultoria, um pouquinho de auditoria, a gente trabalha do nosso lado interno como inovação, que tem que ser inovador também, tanto para os nossos negócios como para cliente, e também
do lado do cliente em si, vendo o que ele está fazendo e às vezes participando um pouquinho do processo de inovação. Falando um pouquinho do lado dos clientes, a gente vê que a inovação, e isso é histórico, sempre ocorreu inovação, o mundo evolui com inovação. E de certo tempo para cá, a inovação começou a ser melhor estruturada, ter um processo muito mais definido para que as coisas aconteçam de uma forma mais padronizada e se busque mais eficiência. Então, mas a inovação por todo, para existir, ela tem que buscar eficiência, tem que buscar redução de custo e tem que se pagar, né? A gente ouve muitos empresários que nas suas empresas investiram muito em inovação e, ao final, não chegou a falar assim, a obter resultado. Então, a inovação ela precisa ser estruturada, com um processo bem definido e aonde possível, tentar inovar em conjunto com outras empresas, né? Você otimiza custos, né? E às vezes o objetivo da inovação para os dois, mesmo sendo concorrentes, é o mesmo, se pode compartilhar custos. Mas a inovação ela é essencial, é necessária, né? E sempre com viés de busca de eficiência e redução de custos. Do nosso lado, falando um pouquinho do que é do nosso negócio, a inovação nossa está muito por trás da tecnologia, né? Que a inovação, de novo, ela vem por processos, ela vem por uma nova tecnologia, né? O nosso caso é tecnologia, porque a gente trabalha hoje num mundo totalmente digitalizado, cada vez mais digitalizado, nós procuramos e temos que fazer o nosso trabalho com base em eficiência. O mundo ele tem cada vez mais buscando uma redução de custos, né? Processos mais ágeis, e para nós se nós conseguirmos fazer os nossos trabalhos com inovação e em tecnologia, a gente vai ganhar muita eficiência. Então, para nós, a gente ganha em termos de redução de custos e para o cliente um preço talvez mais competitivo, né? Essa inovação a gente trabalha de forma global, né? O que a gente procura é fazer um compartilhamento. Então, nos 149 países onde nós estamos com a Grant Thornton, cada país que busca ou identificou uma inovação para o nosso negócio que é comum globalmente, nós colocamos dentro de uma plataforma, que nós chamamos de plataforma de inovação, e todos têm acesso, né? Então, é essa forma que eu digo um pouco de compartilhamento. Apesar de os Estados Unidos estar pensando em inovação, aqui eu estou pensando em inovação, ou na Austrália em inovação, mas todo mundo tende a compartilhar e fazer sharing para que todo mundo se ganhe e leve para o cliente esse benefício, né? Então, mas inovação tem que estar na cabeça de todo mundo, mas eu diria, se a empresa conseguir organizar de uma forma estruturada como buscar inovação, como discutir dentro de um grupo de inovação, eu acho que ter o benefício e a rapidez é muito maior. Deixa eu aproveitar o Daniel Maranhão, porque a Grant Thornton está em 149 países. Sim. E eu acompanho as pesquisas que vocês fazem com muita frequência sobre vários assuntos empresariais. E a Grant Thornton no Brasil, vocês atendem os mais variados setores da economia, né? Do agronegócio, alimentação, deve ter tudo, né? Porque são milhares de clientes que vocês têm. E a mais recente pesquisa da Grant Thornton mostra um dado muito curioso, que 72% dos empresários estão otimistas com a economia nos próximos 12 meses. Isso em relação, essas expectativas positivas foram registradas em itens como crescimento da receita, lucratividade, evidentemente, da empresa, que se mantiver em patamares acima da média global. Estou falando do Brasil. Eu queria que você explicasse para quem está nos acompanhando por que o empresariado está otimista. Então, é bom também colocar, essa pesquisa foi feita com relação ao segundo semestre de 2023, né? Então, talvez, se nós perguntássemos hoje, talvez o cenário não fosse bem a resposta a essa. Mas naquele momento... mas está valendo ainda porque são os próximos 12 meses. Então até junho, julho, até está valendo, hein? É que a gente faz uma pesquisa a cada 6 meses, então a gente tem uma mudança um pouco de cenário, depende do que temos que ocorre em termos de Brasil, mundo, né? Em termos do Brasil, pensando especificamente, essa pesquisa ela trouxe em termos de resposta, que há um otimismo, né? Em termos de uma expectativa, principalmente em termos de redução de taxa de juros, né? Isso em termos vai impactar principalmente os empresários na possibilidade de fazer captações com uma taxa de juros menor. Isso pode retomar a questão dos investimentos, né? Pode retomar a questão de mercado de capitais, que começou agora novamente a ser discutido e apresentado com potenciais IPOs que vão ser feitos. Isso só vai acontecer se tiver uma redução de taxa de juros e uma estabilidade econômica que consiga atrair investimentos para o país, né? Outro ponto importante é, com certeza, a questão, eu acho que
dos investimentos estrangeiros que ocorreram em 2023 no Brasil. O volume foi alto, né? No momento da pesquisa, continuar uma tendência de alta. Então, vindo também investimentos estrangeiros diretos para o país, se torna a economia muito mais ativa, né? Também é um segundo ponto. Outro ponto também importante era a questão da própria expectativa em termos da exportação ela continuar bem forte, movimentada principalmente aí por a parte de agro e minérios, né? Então, esses fatores que, no nosso ver, é que os empresários estavam otimistas naquele momento em termos de próximos 12 meses, se continuasse naquela estabilidade, visão econômica e até um pouco do PIB, né? Que se queira ou não queira, ele foi melhor do que estava se prevendo, né? Você falou de IPO, né, que tem grande expectativa. Vou fazer uma pergunta para o Daniel Mendes. A Sapori vai fazer o IPO? Olha, não depende muito da gente somente, mas nós estamos nos preparando para isso há algum tempo já, né? Inclusive, a gente vem fazendo isso há algum tempo já, e a ideia é esperar uma janela e tentar estar apto para ela. Então, um dos nossos sonhos é fazer o IPO. Não tem o prazo ainda, esse ano, tudo está dependendo de... Depende muito do mercado, não só depende só da gente. O que eu posso dizer é que internamente nós temos processos já que garantem isso, temos história que garante isso, temos um fundo que está junto conosco, que é o fundo Eikon, que entrou o ano passado com 20% do capital. Mas vão todos os... Né, está preparando, a companhia já tem os indicadores trimestralmente, já faz práticas do mercado aberto, mesmo sendo uma companhia fechada. Nossos números são transparentes, nós temos todas as condições, temos trabalhos de ESG, nós temos trabalhos de compliance, nós temos trabalho de auditoria, nós temos condições hoje de garantir os números que apresentamos. Então, isso vem sendo uma constante há algum tempo já, desde o ano 2005, com a entrada do BNDES na companhia, que fez, né, justamente era um objetivo já antigo. Mas como não depende só de nós, depende do mercado, a gente tem que esperar a janela abrir, né? Daniel, falando da sua experiência e da trajetória da Sapori, como transformar inovação em negócio? E aí a gente gostaria que você contasse um pouco da sua história, que já sabemos é fascinante. Obrigado. Olha, eu estava te dizendo que falar de inovação é bonito, mas colocá-la em prática é muito complexo. Tá? Mesmo você tendo toda a questão a favor, mesmo às vezes tendo o óbvio, porque ele acontece muitas vezes com uma cirurgia plástica. Quem vai fazer uma cirurgia plástica faz para ficar mais bonito. Mas o que acontece no começo? Fica um monstro. Então, se você não tiver possibilidades, se você não for resiliente, se você não tentar uma inovação de fato, e não só uma melhoria de processo, porque tem inovação, existe tudo aquilo que você não tem e criar novo é uma inovação. Qual que é a característica fundamental para um cara inovador? Aquela característica essencial? Olha, ele tem que ter tem que confiar muito, tem que ser alguém que persista, tem que ser alguém que esteja comprometido de fato e alguém que goste de trabalhar. Porque se não dedicar esforço naquilo, não acontece só porque tem lógica, tudo funciona, mas se você não se empenhar naquilo, não buscar tecnologia, não buscar parcerias, muitas das inovações que nós fizemos vêm com empresas de consultorias internacionais que nos ajudam a fazer assim como a Thornton. A Ticani fez várias coisas para nós. Então, a gente tem várias outras que fizeram e trouxeram para nós metodologias usadas, por exemplo, nas montadoras. Os nossos restaurantes, antigamente, nós cortávamos, nós limpávamos, nós fazíamos o pão, nós fazíamos tudo lá dentro. Não faz sentido. Depois que tem 1.300 restaurantes, imagina ter um padeiro em cada um, ter um confeiteiro em cada um. Então, aí que a inovação você tem que ter comprometimento financeiro, tem que estar pronto para ter problemas, porque não é fácil, senão então, assim, tem que ser alguém que tem que ter isso e tem que ser um grande idealizador e tem que contagiar as pessoas. Não adianta, um sonho de um só não funciona. Então, eu posso dizer que tem várias coisas na empresa onde faziam lógica e demoraram muito mais tempo para acontecer do que poderia ter sido. Mas é que é o convencimento do todo para que aquilo vire realidade. Maranhão, quais são os principais desafios para empreender no Brasil? A gente sabe que burocracia é um deles e é um desafio importante. E por que o Brasil não consegue reduzir, infelizmente, a taxa de mortalidade das empresas, principalmente nos primeiros anos?
Eu diria que, com relação à taxa de mortalidade, é questão de experiência. Acho que ser empreendedor acho que é bom, bonito, mas primeiro tem que ter resiliência, mas tem que ter capital, né? Então, e muitas das vezes, muitas vezes não, o que ocorre, na verdade, no Brasil e talvez no parte do mundo os empreendedores são focados em negócio e conhecem muitas vezes do negócio mesmo, né? Mas se esquecem da parte, muitas vezes, tributária, toda a parte burocrática, legislação, né? E se acaba se atrapalhando, né? E principalmente a parte de estrutura financeira, capital, né? Então, o inovar, primeiro, leva tempo, dois, exige recurso. E, às vezes não, muitas das vezes, o recurso não é pequeno para o negócio. Então, acho que essa falta de experiência, talvez, ou de preparo para montar uma empresa, conseguir tocá-la e ter capital para isso, acho que leva a uma mortalidade muito alta das empresas nos seus primeiros anos de vida, né? Porque eu vejo muitas empresas que iniciaram e o que ocorreu foi, de fato, falta de gestão, né? E quando fala gestão, é questão de marketing, é questão de venda, estrutura de pessoas para acessar. Então, precisa ter uma estrutura, vamos falar assim, capital para bancar toda essa estrutura até chegar num ponto de equilíbrio no negócio e consiga ele evoluir, ter vendas suficientes, geração de caixa suficiente para poder bancar negócio e gerar resultado para os acionistas, né? Então, para mim, é esse um pouquinho do ponto por que as empresas acabam têm uma taxa de mortalidade alta, tá? O Brasil, eu diria que tem aumentado cada vez mais falar assim, a vontade de empreender. Você vê nos jovens querendo, de fato, empreender. Mas eu diria que, novamente, empreender tem que ter o sonho, tem que tentar empreender, mas com um suporte e conhecimento por trás que assessore esse negócio a alavancar de fato, né? Não pode ser meramente uma ideia, né? Para se colocar uma ideia, colocar uma ideia no papel e ter estrutura para tudo isso. E pessoas, se possível, pessoas experientes que consigam aconselhar como conduzir e estruturar o negócio. E esse interesse, porque realmente é uma realidade, esse interesse crescente em empreender, você vê pelos jovens. Se você pegar 10 anos atrás, 10, 20, 30 anos atrás, as pessoas, você falava com muita gente, as pessoas sonhavam com concurso público. E fazer concurso público e você ter uma vida estável e se aposentar como servidor. A realidade é muito diferente hoje. As pessoas, é isso que você está falando. As pessoas falam muito em empreender. Talvez, muitas vezes, até sem estrutura, que é isso que o Daniel acabou de falar. O que explica esse interesse crescente no empreendedorismo no Brasil? Em empreender mesmo, em fazer um negócio, em trabalhar, em criar, inovar. E aí eu vou pegar carona na perguntinha do Bruno aqui. E por que os jovens são entusiastas, estão tão entusiastas em relação ao empreendedorismo no Brasil? O que incentiva eles a trilhar esse caminho? Você quer que eu responda, né? Acho que eu complemento. Pode depois fazer. Tá. Eu acho que é um pouco de geração, né? Aqui eu estou um pouco da percepção, um pouco a gente conversa com os jovens, acho que é uma questão de geração, que aquela geração que se tinha no passado, que as pessoas preferiam estar num emprego e ficar até por muito tempo, se aposentar, né? Não tem só o concurso público, né? As pessoas sonhavam entrar numa empresa e ficar até se aposentar. Se aposentar, né? E fazendo uma correlação paralela com um pouco o Japão, essa cultura ainda ela é válida no Japão, né? No Japão? Ainda tive lá, posso falar recentemente em outubro, lá numa reunião global da Grant Thornton, e conversando com as pessoas japonesas, eles mencionaram de fato essa cultura de ficar no emprego, ainda ela é parte enraizada da cultura japonesa, né? E no Brasil eu vejo que de fato eu diria que os jovens não estão, talvez, com essa mentalidade, talvez o que os pais fizeram, querer fazer o mesmo que os pais. Então, e aí acho que é muita questão também de mídia, de ver notícias, oportunidade, né? Você vê a questão de fintechs, de empresas globais fazendo inovação, então isso desperta o desejo, curiosidade e o aspecto financeiro também de se tornar um grande empreendedor e ganhar dinheiro. Acho que tudo isso é um motivador. Agora, tem empreendedores muito bons no Brasil, né? Eu acho que, e por outro lado, tem que eu vejo aí do lado filantrópico também, que
muitas empresas ajudam, e a gente vê nessa ajuda que eles dão, muitas pessoas têm muitas boas ideias. O que falta, de fato, era esse apoio, recurso e oportunidade para desenvolver alguma coisa, algum negócio, né? Mas hoje eu acho que essa cultura já está arraigada nos jovens aqui no Brasil e é uma tendência. Eu acho que não consigo ver ainda a médio e longo prazo essa mudança dos jovens não quererem empreender. Eu diria o seguinte, o Brasil é um país de oportunidades. Você tem classes sociais, você é fácil no Brasil, ou é mais fácil que em outros lugares, você escalar, né? A prova disso eu sou filho de cabeleireira com garçom. Nada contra, mas a possibilidade que eu tive no Brasil, quem sabe no Uruguai, onde eu nasci, não teria. Por uma questão de mercado, né? Por uma questão de limitações. O Brasil tem uma escala muito fácil, assim, não muito fácil, mas é mais fácil você conquistar isso no Brasil. E nós temos exemplos no Brasil hoje que o dinheiro mudou de mão, né? Você tem os blogueiros ganhando uma coisa em transformação tão grande, quer dizer, então há oportunidades que estão fazendo com que o jovem olhe para aquilo e diga assim, opa, o que é isso? Né? Ao mesmo tempo, é muito desafiador, porque hoje muitos jovens querem ser presidente, querem ser diretores, sem há condições para isso. Então, há um problema sério em relação a isso, porque você tem, de um lado, uma motivação para isso acontecer e de outra falta de preparo para isso acontecer, porque tem que ter estrutura, tem que ter algumas coisas. Claro que você tem os da mídia, das coisas assim, que você tem casos aí que de dia para noite começa a ganhar milhões, começa a fazer filmezinho, e que é ótimo também, é uma oportunidade, mas existem tantas outras, né? Em tantos segmentos. Agora, o Brasil te permite, pela sua grandeza, pela sua estrutura, o Brasil é empreendedor há muitos anos. Aqui no Brasil, você tem a questão de empreendedor há muitos anos, diferente de outros lugares. Estados Unidos, Brasil, as pessoas já nascem querendo ser dono do seu próprio negócio. Você tem muito isso forte. Claro que no decorrer das coisas você entende que ser executivo quanto... Você não precisa ser... Para ser empreendedor, não necessariamente você tem que ter uma empresa, você pode ser um executivo empreendedor, um gestor empreendedor. Então, assim, é como você entende aquilo, como você empreende naquilo e faz aquilo crescer. Então, assim, essa é uma questão típica do Brasil de dar condições para isso. Não só pelo tamanho, não só pelas regiões, mas pela própria pujança que o Brasil tem e as oportunidades que tem. Você entra na infraestrutura no Brasil, você não consegue medir o quanto... Eu trabalho agora não só com alimentação, nós estamos na infraestrutura, em facilities. A gente não consegue medir o tamanho do mercado de infraestrutura, de tão grande que é. Mas como é que você atua nessa infraestrutura? O nosso negócio começou com alimentação. Com alimentação. Só que hoje a gente faz serviço de manutenção, a gente faz limpeza, a gente faz jardinagem, a gente faz portaria, a gente faz questões... Dentro do setor de alimentação? Não. Você faz em qualquer... Não, tem uma outra empresa de facilities. Você tem Acabamos de uma adquirir uma empresa de facilities. O nosso crescimento vem muito por exemplo, facilities, porque o cliente é o mesmo. Então, a gente tem hoje uma facilidade, a gente vive dentro do cliente, então... A gente tem vários clientes hoje que começou com alimentação, a gente faz limpeza, faz jardinagem, faz portaria, faz recepção, faz questões mais técnicas, como o cuidado com energia elétrica, enfim, toda a parte de facilities. Daniel Mendes, você já... O Daniel ele vai surpreendendo, né? Porque eu não sabia, não lembrava pelo menos do facilities aí. Agora, você tem uma outra novidade que se chama... inteligência artificial, que eu acho que foi o tema de 2023, o mundo inteiro falando de inteligência artificial e você não ficou atrás. Você tem uma grande novidade para nos contar sobre inteligência artificial, não tem? Olha, a gente é muito recente ainda, né? Mas nós temos hoje, quando você vê a complexidade do trabalho, né? Você tem 1.300 restaurantes, você tem questionamentos dos 1.300 restaurantes. Você tem uma sede local e uma sede matriz que fica aqui em Campinas, que é a Sapor. Então, imagina, você tem lideranças lá que administram restaurantes, alguns com 1.000 empregados, outros com 30, outros com 10. Então, você tem uma capilaridade muito grande conforme o cliente que você atende. E você, sobretudo, tem dados de muitos restaurantes sobre gosto das pessoas, nos mais variados regiões. Como combinação de cardápios. Você tem cardápios, por exemplo, que no Rio Grande do Sul fazem sucesso, e se você der aqui, o pessoal para. Por exemplo, você come no Rio Grande do Sul uma língua com ervilha e um purê de batata, que é maravilhoso. Nós temos a apresentadora aqui, é gaúcha, tá? Então, você sabe. Às quintas-feiras era o cardápio na minha casa. Então, mas você chega, se eu vou fazer esse cardápio aqui em São Paulo, o pessoal para de comer.
Eu tive uma grande oportunidade, meu filho, ele entrou na empresa agora e foi para a área de tecnologia, né? E ele já viu oportunidades, como por exemplo essa questão, e fui surpreendido com as soluções que estão sendo pensadas junto com o pessoal de TI, de fazer coisas que são comuns. Você tem hoje toda a inteligência arquivada num lugar onde você faz perguntas e te responde sem você ter que ligar. Porque às vezes quando você responde, como é que eu boto um EPI, como é que eu contrato, como é que eu dou treinamento tal, como é que eu faço a combinação de cores no cardápio, como é que eu faço um cardápio a um custo adequado para este padrão, e por aí vai. E todas essas informações existem na empresa, só que são repetidas várias vezes para a mesma pessoa. Não faz sentido. A empresa não conseguia fazer, não só a sua empresa, mas todas as empresas tinham os dados dos clientes, fornecedores e tal, mas não sabia usar direito esse dado, é isso? Não chegava na ponta. Não chegava na ponta. Então ficava muito, como você tem muitas escalas, né? Você tem a diretoria, você tem a supervisão, você tem até chegar no mais importante, que é onde está o cliente. Então muitas vezes ela precisava de respostas e só tinha a resposta que ela tinha. Quando você tem a questão da inteligência, ela te dá várias soluções. Então você vai depurando isso e você vai tendo não só a tua ideia, como outras ideias que já deram certo. Então a tomada de decisão fica muito mais rápido. Você consegue dar respostas melhores, você consegue ter experiências passadas, né? E agilidade. Então, isso está acontecendo hoje, né? Claro, está uma questão embrionária, mas a gente já tem isso. Agora, a evolução disso é enorme. A gente só está no começo? Só está no começo. O meu desejo é atender esse 1.300.000, que hoje são 1.300.000, daqui a pouco vai ser 2 milhões de pessoas que nós vamos atender nos nossos restaurantes por dia, de poder individualizar o serviço. Então ela gosta do bife mal passado, eu tenho que saber quando ela chegar que o bife dela tem que ser mal passado, não me custa nada. Ana Paula gosta de língua, né? Do prato lá. Ana Paula não gosta. Isso era no passado, no passado. Mudou, né? Mudou o paladar. O paladar muda. Mas, então assim, o que eu quero dizer assim, é bom, e essa inteligência artificial, imagina eu ter uma pessoa na entrada do restaurante cumprimentando 1.000 pessoas. Fica até falso. Agora, se eu tenho uma inteligência artificial que já te captura, já sabe que você gosta daquele produto que tem hoje, ou que você gosta do bife, num produto, um arroz integral e não arroz comum, ou você gosta, enfim, poder dar a atenção individual independente do número. Esse é o meu sonho, atender cada um individualmente. Quando você faz refeição, né, e quando você faz, tem que cumprir cardápios, tem que cumprir custo e tudo mais, mas o mais importante é você agradar a pessoa. Então, que nada melhor do que agradar é saber o gosto dela. Porque às vezes é uma coisa simples. Ele gosta do ovo com a gema mole, o outro gosta do ovo com a gema super passada. E são gostos. E o ovo é o mesmo, e o bife é o mesmo, e o arroz é o mesmo. Só que tem tanta oportunidade aí que a inteligência consegue te dar essa questão. Então, a ideia hoje começa na estrutura, né, de dar soluções mais rápidas para tirar o peso da gestão, né, de repetir a mesma coisa, apesar de ter processos e ter tudo isso, e avança para um atendimento ao cliente. Então a ideia é avançar cada vez mais para que eu não precise ter necessariamente o esforço da pessoa, que às vezes fica forçando de dizer, bom dia, bom dia, bom dia. Fica até uma coisa que fica, não deu bom dia para todo mundo? Então, esse é um bom dia que você está me dando ou é uma repetição? Isso. Independente da inteligência artificial te dar bom dia, é uma máquina que está te dando bom. Você vê de outra forma, né? E se você vai para um lugar, ela sabe o que você gosta e consegue ter isso de uma forma muito melhor. Então, a gente vai conseguir. Um dos meus sonhos é conseguir atender cada um como um único. Pegando o gancho aqui do Daniel Mendes, Maranhão, qual a importância dos dados para os negócios? Dado é tudo, né? Quem consegue... Dado é o novo petróleo, eu já ouvi essa expressão. Sem dúvida, dado é o petróleo. Porque com dados você vai partir para a inteligência artificial. Inteligência artificial, eu diria que é matemática, né? Programação, e vai se programando, você vai criando aí uma inteligência por trás, né? Então, e sem dados, você não constrói inteligência artificial, você não consegue... se você não consegue extrair corretamente o dado, estruturar o dado corretamente para depois tomar uma decisão, a empresa ela pode navegar por percepção e não com dado concreto para se tomar uma decisão. Então, eu diria que isso já não é tão, novidade, mas para as grandes corporações, mas eu diria que as médias empresas do Brasil, e até grandes empresas familiares, ainda precisam entender que o dado ele é parte do negócio e precisa ser trabalhado para que se tome a melhor decisão. Então, essa questão de governança e gestão no Brasil ainda
estou no Brasil porque nós estamos aqui, né? Mas ele precisa ainda ser incorporado melhor dentro das empresas no Brasil, principalmente as empresas médias ou familiares, né? Mas se trabalhar dado de uma forma, eu falo assim, estruturada, o benefício para as empresas em termos de tomada de decisão mais assertiva é muito maior, não tenha dúvida. Ô Maranhão, você tem contato diário aí com as maiores lideranças do país, porque a Grant Thornton é uma empresa de auditoria e de consultoria. E vocês atendem, como eu já falei aqui, os mais variados setores. Qual que é hoje a maior preocupação e a maior demanda do empresário brasileiro? Eu diria que você tem alguns aspectos. Você tem um aspecto que é regulatório, que ele tem que cumprir, não tem muito que, né, Daniel, fazer. Sei que, mas tem um aspecto regulatório que ele é benéfico do ponto de vista para o país, que tem algumas obrigações que tem a atender, e isso tem que ser auditado. Tem para o lado do investidor também, que tendo regulamentação e se tem obrigação de ser auditado, ele vai ter um certo conforto maior em termos de investir em determinadas companhias. E você tem, do outro lado, um ponto que não é regulatório, mas que é uma necessidade. Eu diria que a questão de tecnologia é prioridade, né? E, de novo, tecnologia, eu diria que cibersegurança, acho que inteligência artificial num ponto e outra cibersegurança, eu diria que está no top da lista de cibersegurança. Cibersegurança, a gente comenta com as empresas, a gente está falando, não é se você vai ser atacado, é quando você será atacado. Né? E as empresas, por incrível que pareça, as empresas, não posso dizer maioria, mas muitas empresas não estão preparadas, né? Não tem um plano de contingência se ele for atacado, se algum dado for roubado, né? Então, o que fazer? Como fazer, né? Então, as empresas ainda não têm todo esse preparo, estrutura para agir se isso acontecer. Então, mas cibersegurança, eu diria que está no topo e tem que estar no topo mesmo. Não, eu fico surpreendido nesse tema porque os maiores bancos do mundo e autoridades também, presidente americano, né, primeira-dama brasileira, qualquer um pode ser atacado, ter suas contas hackeadas, suas contas invadidas nos bancos, né? Sem dúvida, o risco é altíssimo, né? E você tem, em termos de solicitação de sequestros, né, em termos de valores para devolver ou não o dado, ou não divulgar o dado, é gigantesco, né? Então, nós trabalhamos um pouco com a parte de segurança, e muitas vezes temos que trabalhar com outras empresas específicas de monitoramento, que chama de Dark Web, que a gente faz, são empresas especializadas e ficar monitorando se o seu dado foi vazado, por exemplo, né? Então, lógico, a gente trabalha em casos que estamos assessorando o cliente que ele foi atacado, né, mas não sabe se o dado foi vazado ou não. Que geralmente, se joga na Dark Web, se começa a fazer divulgações e solicitar resgate. Então, esse é um trabalho que nós fazemos assessorando as empresas que foram atacadas, né? E você tem toda a parte da tecnologia em termos de segurança de informação, que tem que melhorar a tecnologia, o processo. Os acessos, né? Os acessos, a parte legal, que é super importante se isso acontecer, como você vai se posicionar perante a seus clientes, funcionários, fornecedores, times de dados, como que é a comunicação. E está vindo agora a questão da regulamentação em termos de penalidade. Ainda não está totalmente finalizado, quer dizer, tem uma legislação, mas está sendo revisada e em termos de penalidade pode ser muito maior. Daniel, como a Sapori lida com a questão da segurança e dos dados dos clientes? Eu te diria o seguinte, é fundamental. Nós temos pesquisas diárias, que tomam a decisão na hora. Depois dela tem pesquisa estudada com os contatos, tem pesquisas que nos orientam quais são os pontos que devemos melhorar. Então, a gente tem um trabalho de pesquisa intenso, né? Trabalhamos com o público diretamente. Não só o público externo, o público interno, né? Do nosso colaborador, onde está pegando, quais são os melhores benefícios, se a nossa grade de benefícios está de acordo. Então, está sempre, constantemente fazendo. Mas sobre o assunto que o Daniel traz aqui, é importantíssimo, porque quem fizer cálculo do que significa a empresa parar 5 dias porque parou a informação, você toma isso como uma das principais assuntos hoje na companhia, é a segurança. Porque a gente já fez testes na empresa e foi muito... Eu fiquei até abismado com a facilidade que você entrava em todos os dados da empresa. Então, assim, hoje nós estamos... Urge a necessidade. Então, acho que não só porque não é modismo nem coisa parecida, o risco é real. Então, as empresas têm que ter garantias de que seus dados estão preservados.
porque eles podem trazer prejuízos enormes, e não só para as grandes corporações, para as médias e pequenas também, porque você tranca a empresa. Daniel, quais os cases de sucesso da Sapori que merecem nota de destaque e quais aqueles que não saíram exatamente como planejado, mas serviram como aprendizado? Olha, eu posso dizer que a gente teve, eu agradeço muito, porque a gente tem uma equipe muito boa e acho que acredito muito no trabalho e acho que depois que você entende, né, que você precisa ter vários, o empreendedor, ele tem fases, né? A empresa tem fases. E aprender que a empresa cresce muito mais que o executivo, né? Eu que comecei uma empresa e hoje está aí. São quantos funcionários a Sapori? 18 mil. 18 mil funcionários. Então, assim, eu aprendi que as coisas não necessariamente... Por isso é a diferenciação da inovação. Se você continuar... A coisa que deu certo ontem, hoje pode ser o contrário, pode ser o fracasso de hoje. Se apegar à fórmula, é um erro. Mas é claro, se você não evoluir, você cai. Porque imagina você começar uma companhia. Você não tem executivo, você tem que fazer tudo. Se você não for centralizador, você não sobrevive. Mas depois, se você for centralizador, você não expande, porque só vai depender de você, a empresa. Então, assim, são processos diferentes e não é fácil você ter esses processos. Dói muitas vezes, porque às vezes você tem um filho que você vai ter que deixá-lo. Eu, por exemplo, hoje, eu sou presidente do conselho e tenho o mesmo carinho pela empresa, mas se eu não fizer isso, ela se limita à sua capacidade. Então, precisa ter essa evolução e essas questões todas, né? É uma constante de mudança. Como é comandar 18 mil funcionários? Eu questiono até em questão de treinamento e a relação. Tudo bem que você está na presidência do conselho. Eu gostaria de responder, porque eu queria responder algumas outras coisas com relação a isso. Eu queria alguns cases de sucesso que fizeram com que a companhia fizesse. Olha, a gente fez muita coisa, né? Se eu posso dizer assim, tem muita coisa e deu muito certo em muitas questões e teve uma época que não deu tão certo. Esta mesma coisa, eu gosto de colocar isso porque a gente aprende muito com o sucesso, né? Com queimar, superar as etapas. Mas a gente aprende muito também com as coisas que não deram certo. E eu posso dizer que em 2008, com aquela marolinha que, né, se falou, a gente sofreu muito, mas não só pela questão externa, foi pela questão interna. A gente acreditava que a gente estava... Sabe quando a gente acha que sabe a solução de tudo? Eu tinha aprendido, eu aprendi, né, com dor essa questão. Porque a gente tinha uma empresa que crescia muito, né, mas, ao mesmo tempo, ela não conseguiu sobreviver frente a uma inovação. Quando a gente fez aquele processo que eu te falei de trabalhar as cadeias todas, a gente fez isso rapidamente. Só que veio a crise de 2008, a commodity deu uma caída e eu estava com todos os preços lá em cima, com todas as indústrias já me preparando tudo a um custo estabelecido, que eles tinham que ter um custo porque não tinha essa padronização e eu precisava garantir a venda. E o meu cliente começou a me cobrar redução de custo. Então foi um problema muito sério. Então, aquilo que era para bem dos nossas preocupações, a gente acabou tendo uma crise significativa a ponto de estar devendo, na época, 150 milhões de reais, com a corda totalmente, sabe, chegando no limite. Pensei até em vender a companhia na época, né, porque eram 9 mil pessoas na época, era uma responsabilidade. Então, foi muito difícil. Mas isso aprendi a estar, hoje em dia, né, com a arma sempre em punho. Não adianta você tem que estar sempre com a arma em punho, sempre alerta, né, porque as coisas acontecem. Uma companhia, você gira muito dinheiro na companhia, mas o que sobra é depois que você pagou tudo, imposto, é só aquilo que sobra. Então, você tem que saber como administrar aquela fatia. E isso, muitas vezes, você se perde. E outra coisa importante que aconteceu foi a Olimpíada, por exemplo. As Olimpíadas que a gente fez, isso foi um ganho muito importante, tanto é que a partir das Olimpíadas, que a gente fez toda a Vila dos Atletas, a gente fez a alimentação para mais de 70 mil atletas e a gente fez isso com maestria. Foi a melhor Olimpíada de todos os tempos, porque a melhor Olimpíada sempre é a última, porque tem as melhores tecnologias. E a do Japão foi prejudicada por causa da Covid. Então, até hoje, a melhor Olimpíada que teve foi a nossa, com tecnologia, com serviço. A gente fez comida halal, comida kosher, foi muito interessante e trouxe um conhecimento da empresa importante. A partir disso, nós começamos a área de eventos. Então, tem várias outras, né? Mas essas são algumas marcos importantes que fizeram com que a empresa evoluísse. Maranhão, crescimento forte e rápido pode ser um risco, como nos apresentou aqui o Mendes.
Com certeza, como você comentou, crescer de uma forma desestruturada em termos de governança, com processos estabelecidos, controles e pessoas fala assim, conheçam o negócio, né? E uma má gestão do caixa pode levar uma empresa, sem dúvida, a um risco em curto prazo, né? Eu diria que, se eu pudesse dar uma sugestão para os empresários, né? É, de fato, cresça com governança, né? Em governança, todos os aspectos, né? Seja da parte de tecnologia, de pessoas, processos, né? Para que tenha, de fato, falar assim, uma padronização, crescimento, de fato, com controles, né? Com dados sendo gerados, sendo interpretados para tomar a melhor decisão, né? E sempre olhando o caixa, né? Os empresários, muitas vezes, costumam gastar achando que vai acontecer. Minha visão um pouquinho, mantenha o caixa, segura o caixa, que se é um caixa na companhia em momentos de crise, você não vai passar tanto problema, né? Então, acho que esse é minha visão um pouquinho sobre... O que é um líder de sucesso para vocês? E sucesso é uma coisa, né? Às vezes o sucesso ele é medido pelo resultado, é o resultado que traz, né? Mas às vezes você faz a fórmula certa, mas não é o momento adequado, né? Então isso já acontece muitas vezes quando você, vamos fazer uma iniciativa, mas o mercado não está pronto para isso. Isso já aconteceu dentro da companhia. A gente trazer soluções que eram corretas, todo mundo concordava, mas não tinha consumidor. É o caso, por exemplo, da questão dos orgânicos. A gente trouxe orgânicos, tudo muito bonito, mas quem paga orgânicos na sua totalidade, né? Isso vem acontecendo, vem melhorando cada vez mais. A alimentação como um todo, seja por regulamentação, seja por conscientização, todos os alimentos estão mais saudáveis hoje. Até os industrializados estão mais saudáveis hoje. Mas isso é uma questão de que você tem que ter público para isso, e o público tem condições, e você tem que ter uma estrutura que te faça ter um preço condizente para isso. Então, não muitas vezes a solução, por melhor que seja e ser correta, vai dar certo ou não vai dar certo. Então, eu costumo dizer o seguinte, outra dica que eu dou muito, né, que pratico dentro da companhia, né? Claro que se tiver ao meu alcance, mas eu não determino se o dólar sobe ou o dólar diminui. Eu não determino se vai ter chuva ou se vai ter, e aí isso entra totalmente no meu negócio, né? Porque se dá chuva, a folha aumenta. Tem crise de arroz, o arroz aumenta. E aí, como é que eu repasso para o cliente? Não repasso. Então, assim, claro que eu repasso. Ano a ano eu repasso, mas durante o ano, às vezes o arroz aumentou, como aumentou o ano passado, 40%. Não tem forma de você fazer isso. Então, ao invés de criticar tanto, de dizer assim, o externo, ele faz parte e a gente tem que estar atento ao externo. Mas o mais importante para o empresário é olhar o interno. O que eu faço de diferença? Como é que eu motivo melhor minhas pessoas? Como é que eu tenho os sistemas adequados? Como é que eu trabalho na TI? Como é que eu tenho os dados? Como é que eu tenho o que faz parte que não é o externo? A empresa que cuida da governança com aquilo que ela pode de fato fazer, ela está muito mais forte para enfrentar o externo. Porque se a gasolina subisse, eu não faço diferença, eu não consigo fazer com que a gasolina... Então, se isso vai acontecer, as companhias têm que estar preparadas para ter caso isso aconteça. A gente aprendeu muito isso na Olimpíada. Vocês sabiam que a Olimpíada é o segundo maior desafio que existe em termos de eventos. O maior deles é preparar uma guerra. O segundo é preparar uma Olimpíada. Então, o que a gente aprendeu, QG de inteligência, QG de crise, foi fundamental. A gente aprendeu muito com isso. Tanto é que quando teve a greve dos caminhões, lembram? A gente tem todo um processo de fazer as coisas, de como você pede, de que não se quer a rastreabilidade, de como chega. Mas não tinha transporte. O que a gente fez? Aprendeu. Mandou dinheiro para muitas pessoas e era notícia nossa pegando o namorado, pegando o marido, buscando coisa. E não deixamos nenhum restaurante sem abastecimento. Nenhum restaurante sem abastecimento. Então, assim, você tem que ter padrões, você tem que ter coisas, mas tem que saber na hora da crise como você enfrentar. Então, essa é uma dica. Cuide daquilo que você tem condições para cuidar. E olhe para o externo, mas não fica seguindo, porque a carga tributária... Claro que é um problema, mas apesar disso, como é que você vai fazer, né? Maranhão, na Grant Thornton, que experiências você destacaria como mais marcantes no âmbito da inovação nos últimos anos? Foi entender que nós conseguimos fazer sozinho. Nós temos que trabalhar em parceria, né? Então, qual seja ela, como comentei, seja com outros países, né, que da Grant Thornton eles estão, ou seja com parceiros locais, né? Então, acho que
entender o que está acontecendo em termos de mercado e inovação, que impacta no negócio, e procurar parceiros com muito mais especialidades ou que possam agregar para nós, acho que foi uma lição do ponto de vista de como trabalhar com inovação. Querer fazer tudo sozinho, quase possível, né? Então, para nós, essa questão de trabalhar com parceiros e ouvir e entender o que está acontecendo no mercado e tentar aplicar o nosso negócio, acho que é um pouco do que nós fizemos um pouco de bom aqui ao longo desses anos. Muito bem. Recebemos nossos convidados hoje, Daniel Mendes, fundador da Sapori, e Daniel Maranhão, presidente, aí o CEO da Grant Thornton Brasil. Eu que agradeço o convite aí e parabéns pela iniciativa de vocês. Obrigado pela oportunidade. E a gente fica por aqui. Agradecemos a Casa Lide por nos receber e também A Inove Banco, que está nos apoiando no Lead Link. até a próxima. Até!